Hoje vou te mostrar o que acontece com seu espírito quando você jejua por 21 dias. Você alguma vez já se perguntou o que acontece com o seu espírito quando você jejua por todo esse tempo? A maioria das pessoas pensam que o jejum muda apenas o corpo, mas a Bíblia mostra algo muito mais sobrenatural, espiritual, invisível e poderoso. Existe uma transformação espiritual quase imperceptível, mas que altera a maneira como o céu responde suas orações, como sua mente reage às batalhas espirituais e como seu coração passa a discernir a voz de Deus. E pensando nisso, hoje vou te mostrar o que acontece com seu espírito quando você jejua por 21 dias. Fique até o final deste ensinamento, porque a última revelação é a mais poderosa de todas e pode mudar completamente a forma como sua caminhada espiritual é vivida. A Bíblia apresenta o jejum não como um ritual religioso, mas como uma ferramenta espiritual de alinhamento entre o espírito humano e a vontade de Deus. Quando Daniel decidiu jejuar por 21 dias, conforme está registrado no livro de Daniel, capítulo 10, algo invisível começou a acontecer no mundo espiritual. Daniel não via resultados imediatos, não houve respostas rápidas, não houve manifestações instantâneas, mas enquanto ele permanecia em consagração, o céu estava em movimento. O texto revela que desde o primeiro dia a oração havia sido ouvida. Isso significa que o jejum não serve para convencer Deus a agir, porque Deus já ouve. O jejum transforma quem ora. O espírito começa a sair de um estado de distração espiritual e entra em um estado de sensibilidade espiritual. Muitos vivem sem perceber a presença de Deus, não porque ele esteja distante, mas porque o espírito está sufocado pelo excesso de preocupações, ansiedade e ruídos da vida. Arqueólogos e teólogos explicam frequentemente que os costumes bíblicos não eram simbólicos apenas. Eles tinham função espiritual real dentro da cosmovisão hebraica. O jejum era entendido como um ato de humilhação voluntária diante de Deus, conforme descrito no livro de Esdras, capítulo 8. Humilhar-se não significa fraqueza, significa reconhecer que a força verdadeira vem do Senhor. Nos primeiros dias do jejum, o que acontece é um confronto interior. A carne reclama, a mente se inquieta, pensamentos antigos retornam com intensidade. Isso não é sinal de fracasso espiritual, é o início da limpeza espiritual. Assim como Jesus jejuou 40 dias no deserto antes de iniciar o ministério, conforme Mateus capítulo 4, o jejum sempre antecede níveis maiores de autoridade espiritual. O espírito começa a despertar, a oração muda, as palavras ficam mais sinceras, a dependência de Deus aumenta. Aquilo que antes parecia impossível começa a ser entregue nas mãos do Senhor com fé verdadeira. Muitos desistem exatamente nessa fase porque esperam sentir poder imediatamente, mas o primeiro estágio do jejum é quebrantamento, não manifestação. Existe algo que poucos percebem. Durante o jejum prolongado, o espírito humano começa a se alinhar com o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo ensina em Gálatas capítulo 5 que a carne luta contra o espírito. O jejum enfraquece essa resistência da carne e fortalece a percepção espiritual. Pessoas que jejuam relatam maior clareza mental, discernimento espiritual e sensibilidade à palavra. Pergunte a si mesmo: quantas decisões foram tomadas apenas pela emoção e não pela direção de Deus? Quantas batalhas foram enfrentadas sem preparação espiritual? O jejum cria vigilância, ele desperta alerta espiritual. Ele faz o cristão perceber ataques antes que eles se manifestem completamente. Estudiosos destacam que práticas espirituais no contexto bíblico tinham relação direta com guerra espiritual invisível. Daniel não estava apenas deixando de se alimentar. Ele estava participando de uma batalha espiritual real
enquanto permanecia fiel diante de Deus. Talvez neste momento exista alguém ouvindo que sente o espírito cansado, a fé enfraquecida e a oração sem força. O jejum começa exatamente aí. Deus não procura pessoas perfeitas, Deus procura corações disponíveis. O Salmo 51 declara que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se está assistindo até aqui, escreva nos comentários: eu sou filho de Deus. Esse simples ato de fé já é uma declaração espiritual diante do céu. Existe algo que começa a acontecer após os primeiros dias de jejum, algo que muda a maneira como o mundo espiritual reage à vida daquele que permanece firme. Muitos não conhecem essa etapa, e é exatamente nela que a maioria abandona a consagração sem perceber que estava prestes a entrar em um novo nível espiritual. Conforme os dias de jejum avançam, algo começa a mudar profundamente dentro do espírito. Depois do confronto inicial entre a carne e o espírito, inicia-se uma fase que muitos cristãos não compreendem. Não é mais apenas esforço espiritual, mas uma transição interior. O coração começa a desacelerar, a ansiedade perde força e a mente passa a encontrar silêncio diante de Deus. Esse é o momento em que o jejum deixa de ser uma luta física e se transforma em comunhão espiritual verdadeira. A Bíblia mostra que Daniel permaneceu firme durante 21 dias, mesmo sem ver respostas imediatas. Em Daniel capítulo 10, o anjo declara que desde o primeiro dia a oração foi ouvida, mas houve resistência espiritual no caminho da resposta. Isso revela algo extremamente importante. Enquanto alguém jejua, batalhas espirituais estão acontecendo em dimensões invisíveis. O jejum não muda apenas o interior do cristão, ele também provoca movimentação no reino espiritual. Muitos desistem porque acreditam que nada está acontecendo. Esse é exatamente o erro. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. O céu trabalha em silêncio, enquanto o espírito humano aprende dependência. O profeta Isaías declara no capítulo 40 que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. O jejum ensina a esperar. E esperar diante de Deus não é perder tempo, é preparação espiritual. Nesse estágio do jejum, o espírito começa a discernir aquilo que antes passava despercebido. Pequenos pecados começam a incomodar. Conversas vazias perdem o sentido. Ambientes espiritualmente pesados passam a causar desconforto. Isso acontece porque o espírito está sendo sensibilizado pela presença de Deus. O apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do espírito, mas aquele que vive espiritualmente passa a discernir tudo. É nesse período que muitos começam a perceber mudanças na oração. As palavras diminuem, mas a profundidade aumenta. A pessoa passa a permanecer mais tempo em silêncio diante de Deus. E esse silêncio não é vazio. O Salmo 46 declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O jejum ensina o espírito a aquietar-se. Outro sinal espiritual aparece nessa fase: a revelação das intenções do coração. Pensamentos escondidos vêm à superfície. Feridas antigas são lembradas. Mágoas que estavam enterradas reaparecem. Isso não acontece para ferir, mas para curar. Deus começa a tratar o interior. O jejum funciona como uma luz espiritual, iluminando áreas que estavam ocultas. Muitos confundem essa fase com ataques espirituais, mas na verdade é processo de purificação. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, o espírito é refinado pela consagração. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, ensina que a fé é provada para se tornar mais preciosa do que o ouro. O jejum revela aquilo que precisa ser entregue definitivamente ao Senhor. Durante esse período,
Também ocorre aumento da sensibilidade à palavra de Deus. Textos bíblicos que antes pareciam comuns passam a tocar profundamente o coração. Versículos começam a responder perguntas internas. Isso acontece porque o Espírito está alinhado com a voz divina. Jesus declarou em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Outro aspecto poderoso surge nesse estágio. A pessoa começa a perceber livramentos espirituais. Situações que poderiam dar errado simplesmente não acontecem. Conflitos são evitados. Caminhos perigosos são fechados. Muitas vezes, o cristão nem percebe que foi protegido. O Salmo 34 afirma que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Talvez, neste momento, alguém esteja vivendo exatamente essa fase. Ainda não houve resposta visível, mas existe paz interior crescente. Isso é sinal espiritual. Deus está fortalecendo o espírito antes de entregar aquilo que foi pedido. Porque bênçãos sem preparação espiritual podem se transformar em peso. À medida que o jejum se aproxima da metade final dos 21 dias, o espírito entra em um território espiritual completamente diferente. Muitos que chegaram até aqui começam a perceber algo que não pode ser explicado apenas pela lógica humana. A oração já não parece um esforço. A presença de Deus começa a ser percebida com maior intensidade. A mente que antes estava agitada passa a experimentar clareza espiritual. Esse é o terceiro estágio do jejum, o momento em que o espírito deixa de lutar apenas contra si mesmo e começa a caminhar em alinhamento com o céu. A Bíblia mostra que Jesus ensinou princípios espirituais profundos sobre jejum quando declarou em Mateus capítulo 6 que o jejum verdadeiro acontece diante do Pai que vê em secreto. Isso revela que o maior resultado do jejum não é exterior, mas interior. Algo invisível começa a amadurecer dentro do cristão. O coração passa a desejar mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa. Nesse estágio, ocorre uma mudança importante. A fé deixa de depender das circunstâncias. Antes do jejum, muitas pessoas oram esperando sentir algo para acreditar. Agora, o espírito aprende a confiar mesmo quando não há sinais visíveis. Hebreus capítulo 11 ensina que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O jejum fortalece exatamente essa dimensão da fé. Teólogos e estudiosos bíblicos observam que períodos prolongados de consagração produzem aquilo que a tradição cristã chama de sensibilidade espiritual. Eles explicam em seus estudos históricos que personagens bíblicos frequentemente buscavam isolamento, oração e jejum antes de receber revelações ou assumir grandes responsabilidades espirituais. Moisés permaneceu em consagração no Monte Sinai antes de receber a lei. Elias jejuou antes de ouvir a voz suave de Deus no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. O que acontece com o espírito nesse momento é profundo. A pessoa começa a discernir não apenas o que é certo ou errado, mas o que agrada ou entristece o coração de Deus. Pequenas atitudes ganham peso espiritual. Palavras passam a ser escolhidas com cuidado. O coração se torna mais sensível à vontade divina. Outro sinal importante surge nessa fase do jejum: aumento da autoridade espiritual. Não significa superioridade sobre outras pessoas, mas firmeza interior. O medo diminui, a insegurança perde espaço, a oração passa a ser feita com convicção. Tiago, capítulo 5, versículo 16, declara que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O jejum fortalece essa justiça prática, alinhando vida, pensamentos e atitudes. Muitos relatam que nesse período começam a perceber sonhos espiritualmente marcantes, maior entendimento das Escrituras e uma paz que não depende das circunstâncias externas.
Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, ensina que a paz de Deus guarda o coração e a mente. Essa paz não é emocional apenas, é espiritual. Ela protege contra ansiedade, medo e confusão. Existe também uma batalha silenciosa acontecendo. Quando o espírito se fortalece, resistências espirituais podem aumentar. Pensamentos de desistência aparecem, cansaço emocional surge inesperadamente e distrações tentam afastar a pessoa da consagração. Isso não é coincidência. Efésios capítulo 6, versículos 12, explica que a luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. O jejum coloca o cristão em vigilância espiritual. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Uma vontade intensa de continuar buscando Deus, mas ao mesmo tempo uma pressão interior tentando fazer desistir. O segredo espiritual é permanecer. Daniel não interrompeu o jejum quando nada parecia acontecer. Ele continuou até o tempo determinado por Deus. O Salmo 27 declara: espera pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. O jejum ensina resistência espiritual. Ensina que a vitória não pertence a quem começa animado, mas a quem permanece fiel. Pergunte dentro do seu coração: a busca por Deus tem sido prioridade ou apenas resposta aos momentos difíceis? O jejum transforma a relação com Deus. Ele deixa de ser apenas socorro em crises e passa a ser comunhão constante. E existe algo extraordinário reservado para os últimos dias do jejum, um nível espiritual que muitos não alcançam porque interrompem a caminhada pouco antes do rompimento espiritual acontecer. É nesse momento final que respostas começam a se manifestar, cadeias espirituais são quebradas e o espírito experimenta uma renovação profunda diante de Deus. Quando o jejum se aproxima dos últimos dias, algo extraordinário começa a acontecer no espírito. Aquilo que parecia apenas disciplina espiritual se revela como um verdadeiro processo de transformação interior. O cristão já não é o mesmo que iniciou o jejum. A mente está mais firme, o coração mais sensível e o espírito mais alinhado com Deus. Esse é o estágio final dos 21 dias, o momento em que muitas respostas espirituais começam a se manifestar. A experiência de Daniel mostra exatamente isso. Em Daniel capítulo 10, após o período completo de consagração, o profeta recebe fortalecimento sobrenatural. O anjo toca Daniel e declara que ele era muito amado diante de Deus. Observe algo profundo. A resposta espiritual não chegou apenas como informação, mas como fortalecimento do espírito. O jejum prepara o interior antes de entregar a revelação. Muitos acreditam que o objetivo do jejum é receber algo específico, uma resposta, um milagre ou uma direção. Mas a maior obra acontece dentro do espírito. O coração aprende dependência. A fé deixa de ser circunstancial e passa a ser constante. Romanos capítulo 12 ensina que a transformação começa pela renovação da mente. O jejum acelera esse processo espiritual. Nesse estágio final, o espírito experimenta clareza espiritual. Decisões que antes geravam dúvida passam a ter direção evidente. Situações confusas começam a fazer sentido. Isso ocorre porque o jejum remove distrações espirituais acumuladas ao longo do tempo. Assim como Elias ouviu Deus, não no vento forte, nem no terremoto, mas na voz suave, conforme o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, o espírito aprende a reconhecer a direção divina nos detalhes. Outro sinal poderoso aparece nesse momento final: libertação emocional e espiritual. Mágoas antigas perdem força. Culpa excessiva começa a desaparecer. O perdão se torna possível. Muitos percebem vontade de reconciliar relacionamentos, abandonar hábitos antigos e iniciar novos caminhos espirituais.
Isso acontece porque o Espírito Santo começa a ocupar espaços que antes estavam dominados por medo, ansiedade ou orgulho. Isaías capítulo 58 descreve o verdadeiro jejum agradável a Deus. Não é apenas abstinência de alimento, mas libertar os oprimidos, repartir o pão, agir com justiça e misericórdia. O jejum transforma o caráter. Ele não apenas aproxima de Deus, mas também muda a maneira de viver diante das pessoas. Nesse ponto dos 21 dias, a oração ganha autoridade espiritual. Não é volume de palavras, é profundidade de fé. Jesus ensinou em Marcos capítulo 9, versículo 29, que determinadas batalhas espirituais só são vencidas com oração e jejum. Isso revela que o jejum fortalece o espírito para enfrentar desafios espirituais mais intensos. Talvez alguém esteja ouvindo e sentindo algo diferente dentro do coração. Uma paz inexplicável, uma coragem que não existia antes, uma vontade intensa de permanecer mais perto de Deus. Esse é o sinal espiritual mais poderoso do jejum. O espírito começa a desejar Deus acima de qualquer bênção. O Salmo 42 declara que assim como o servo anseia pelas águas, a alma passa a ter sede de Deus. O jejum desperta fome espiritual verdadeira. E quando o espírito aprende a buscar primeiro o reino de Deus, conforme Mateus capítulo 6, versículo 33, todas as outras áreas da vida começam a entrar em ordem. Agora vem a revelação mais poderosa prometida desde o início. O maior resultado de jejuar por 21 dias não é apenas receber respostas, mas tornar-se alguém espiritualmente preparado para viver em constante comunhão com Deus. O jejum não foi o fim da jornada. Ele foi o início de uma nova vida espiritual. O céu não mudou apenas circunstâncias externas, Deus transformou o interior. Se esta mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o like, escreva nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. Que o Senhor fortaleça sua casa, restaure sua fé e renove seu espírito. Se você ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, este é o momento. Declare com fé que Jesus é o Senhor e Salvador. Procure uma igreja próxima da sua casa, congregue, caminhe em comunhão e permaneça firme na presença de Deus. E que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre sua vida hoje e sempre.